Boa noite a todos. Como a Cleide avisou, né, vocês esperavam o psicólogo, aí veio eu. Né, mas a gente vai tentar trazer um pouquinho sobre esse tema, que é o bem e o mal sofrer. O nome já traz para nós algo que a gente precisa já refletir. Existe sofrer bem e sofrer mal? É uma das coisas que a gente vai tratar durante a nossa conversa de hoje. Mas antes, para que a gente entre realmente no assunto, a gente precisa deixar bem claro que aqui nós não estamos colocando o sofrer num pedestal e tratar como se diz na literatura, né, romantizar o sofrimento, mas como saber sofrer, como nós precisamos aprender com esta dor que talvez possa ser o nosso empurrão para o nosso caminhar. Então, é uma reflexão que vai trazer para a gente como entender essa coragem de enfrentar esse sofrimento, né? Como nós podemos usar a nossa fé, que muitas das vezes ela vacila entre não ter fé e ter fé demais. E aí a gente fica oscilando nesse processo. E quando a gente costuma dizer na doutrina espírita, né, a reforma íntima, aí nós trocamos um nomezinho para combate interior, que é a nossa luta interna para que nós possamos nos melhorar, né? E aí a gente trouxe algumas questões existenciais que normalmente nós já usamos ela no nosso dia a dia, nesta encarnação. O primeiro é, o que significa o bem e o mal sofrer? E aí nós vamos tratar isso com mais detalhes para que a gente possa entender. E o que é o sofrimento? Dor e sofrimento é a mesma coisa? Qual que é a diferença entre dor e sofrimento? Será que nós sabemos? Tem uma diferença. E a gente vai sair daqui hoje entendendo um pouquinho que, normalmente, quando nós temos dor, talvez não tenha sofrimento. Aí vocês devem estar pensando assim, o Fred agora enlouqueceu. Porque, normalmente, principalmente nós homens, uma dorzinha de cabeça parece que o mundo está acabando. E de que maneira estamos suportando nossa provação terrena? Então, essas questões que a gente está mostrando agora é o que nós vamos tratar na noite de hoje, para que a gente possa entender um pouquinho o que é o bem e o mal sofrer. Esta lição, especificamente com esse mesmo nome, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. É um itemzinho bem pequeno, mas traz uma reflexão maravilhosa. Se a gente for analisar o Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo 5 é o mais longo que existe no Evangelho. Por quê? Porque ele vem tratando bem-aventurados os aflitos. E quem de nós não passa por alguma aflição? Quem de nós não passa por alguma dificuldade? E, normalmente, quando nós adentramos na casa espírita, e a grande maioria, e eu me incluo nisso, veio pela dor, pelo sofrimento. Pela necessidade, pela uma aflição, pela busca de um carinho, de um afeto, pela aquela falta de algo dentro de nós. Então, nesta noite, o que nós queremos trazer nesse contexto é que tudo passa. E, neste contexto do bem sofrer, nós vamos aprender um pouquinho como lidar com essa aflição. E qual é o verdadeiro sentido do bem-aventurados os aflitos, que o Kardec traz para nós nesse capítulo maravilhoso. Então, para a gente iniciar, lá no Livro dos Espíritos, na questão 630, como se pode distinguir o bem do mal? E aí nós trouxemos o significado do que a doutrina espírita traz para nós. Não queremos trazer aquele significado lá do dicionário, que o bem é isso e que o mal é aquilo. Mas que a gente precisa entender que bem e mal, embora sejam antagônicos, né, que sejam diferentes, de uma certa forma, um vai auxiliar o outro de um ponto de vista. E aí, quando a gente traz para a lei divina, para o contexto das leis morais e da natureza,
aí traz um significado enorme e distinto. Kardec traz assim para nós: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir esta lei. E aí, para que a gente possa entender, de baixo para cima, a lei de Deus. Será que a lei de Deus é aquela que a gente recebeu há 5.000 anos antes do nascimento de Cristo, na tábua de pedra, por Moisés? Será que é só aquela o direcionamento da lei de Deus? Neste mesmo livrinho aí, ó, de 1019 questões, tem uma questão chamada questão 621, que pergunta para nós: aonde está escrito a lei de Deus? E a resposta é simples: na nossa consciência. Ah, Fred, então nesse momento, como eu vou saber se eu estou conforme a lei de Deus ou se eu estou infringindo a lei de Deus? Quem nunca perguntou se aquilo que a gente está escolhendo é uma escolha certa? A nossa consciência, aquela vozinha chatinha que a gente às vezes costuma não gostar de ouvir, que a gente fala assim: ah, mas é a minha intuição, deixa ela quietinha ali, normalmente vai nos mostrar a melhor forma de fazer. Mas nós somos teimosos. Nós preferimos escolher aquilo que o nosso egoísmo e o nosso orgulho escolhe. Que é mais fácil, vamos se dizer. Quando nós queremos exercer a lei de Deus, fazer o bem, e aí é sem distinção, a facilidade na qual nós encontramos para suportar as nossas aflições é grande. Agora, quando nós infringimos essa lei e passamos, entre aspas, ser maus, porque quando nós falamos de obsessores, de pessoas ruins, elas estão ruins, elas estão mal, elas não são mal. Deus nos criou simples e ignorantes. Todos nós temos o destino e o progresso de sermos perfeitos relativamente. Agora, a demora de chegar lá vai depender de como nós estamos exercendo a lei de Deus. E aí, continuando, a gente traz assim: qual é a diferença entre dor e sofrimento? Nós já entendemos que bem é estar de acordo com a lei divina, e mal é quando a gente infringe esta lei divina. Quando nós fazemos as escolhas erradas, que vai nos gerar consequência. No bem, também tem consequências. Mas consequências boas. E aí nós costumamos utilizar uma brincadeira para a gente fazer uma analogia. Se a gente planta pimenta, que é vermelhinha, não adianta a gente querer colher morango, porque é vermelho igual. Não dá. Plantou pimenta, vai colher pimenta. A plantação é livre. A escolha é livre. Deus não vai infringir a lei do livre-arbítrio. Mas, quando nós colhemos aquilo que plantamos, nós costumamos a reclamar. E aí a gente costuma entender que dor e sofrimento é a mesma coisa. E não é. Primeiro a gente vai trazer o que é dor. Dor é fisiológico. É comprovado cientificamente que a dor é fisiológica. E o nosso cérebro tem uma capacidade imensa de não registrar todas as dores, graças a Deus. Ele só registra a dor maior. Se você iniciou com a dorzinha de cabeça e deu aquela topada no dedinho, a dor de cabeça para de ser percebida e é só do dedinho que vai ser percebida. Então, a dor é fisiológico, é algo que a gente consegue sentir no físico. Tanto que nos sinais vitais, quem aqui é da área da saúde vai entender, é o único sinal vital que não tem como ser mensurado. A gente precisa acreditar no que a pessoa fala. Pressão, temperatura, frequência cardíaca e respiratória, todos a gente consegue mensurar através de aparelhos. Saturação, agora a dor não. A dor é uma escala. De 1 a 10, você está sentindo quanto? Se a pessoa falar 10, é 10. Porque cada um de nós
tem uma sensibilidade à dor. É fisiológico e neurológico. E aí, quando nós trazemos este significado da ciência para a dor, a gente começa a entender o que é um sofrimento. O sofrimento é psicológico. E ele é inerente à dor. Você não precisa estar com dor para sofrer. Não precisa estar junto nesse processo. Mas, normalmente, quem está com dor está sofrendo. E aí, trazendo para o contexto deste mês, que é a que a gente utiliza para fazer a campanha do Janeiro Branco, que é quando a gente fala de saúde mental, é nesse ponto que a gente entra quando a gente fala de sofrimento. Porque muitas vezes nós queremos mensurar a dor / sofrimento da pessoa na nossa régua, na minha capacidade de lidar, na minha capacidade de ver o próximo, de ver a vida. E aí, ao invés de acolher e aproximar, nós fazemos julgar e afastar. Porque no sofrimento é psicológico. E aí ele traz algumas nuances para nós, que é bem essas aqui. Sentimento de tristeza, tem como mensurar? Eu falar que fulano está mais triste ou menos triste do que eu? Não dá. Mágoa, aflição, pesar, que pode repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. E aí, quando nós passamos a ter tristeza, mágoa, raiva, todos esses sentimentos que nos causam aflições e sofrimento, vai, de uma certa forma, afetar o nosso corpo físico. E aí, quando nós falamos de saúde mental, afeta o nosso psicológico. Então, nós já temos a diferença entre bem e mal, e dor e sofrimento. Hoje nós vamos sair daqui entendendo que nem sempre quando eu estou com dor, às vezes eu estou sofrendo. Ou vice-versa. Nem sempre eu vou estar sofrendo, eu estou com algum tipo de dor. Mas, neste contexto de diferenciar, nós vamos trazer duas visões. A visão materialista, que nasceu, morreu, acabou. E a visão espírita, que é espiritual, que nós somos seres eternos, em progresso, que essa aqui é apenas uma das nossas encarnações. E aí eu queria já acabar assim com um spoiler bem interessante. Se nós estamos achando que essa é a última encarnação, esqueça. Só de estarmos no planeta Terra, já sabemos que não é a última. E outra, não é a nossa primeira também. Mas é a nossa melhor versão que nós já temos como espíritos eternos. Outro ponto que a gente precisa entender para a gente diferenciar a visão materialista e espiritualista, ou espírita, é que nós somos seres eternos vivendo momentaneamente uma encarnação no corpo material. Não é o corpo material que tem um espírito, é o espírito que tem um corpo. E quando nós passamos a entender isso, o ato de entender o sofrimento passa a ser mais fácil. Não estou dizendo que aquela sensação vai se tornar mais leve. Mas quando nós entendemos o porquê ou o motivo da qual esse sofrimento nos persegue, ou nesse sentido, nós entendemos que fica mais fácil de lidar. Então, na visão materialista, nós temos a reação à dor. E aí é a dor mesmo que nós estamos falando. Revolta e desespero. E normalmente, nós temos esse hábito mesmo. Nós gostamos de ter a dor, de ter esse sofrimento com a dor. Que é um processo? Dor de cabeça. Todo mundo sabe que a gente precisa se hidratar. E o primeiro ato da dor de cabeça é a desidratação. É o único momento que o nosso cérebro, entre aspas, que eu costumo dizer, é burro, é na desidratação. Que ele deixa de pensar nele e pensa nos órgãos vitais. É o único momento que o cérebro deixa de pensar em si. Ele deixa de hidratá-lo para hidratar os órgãos vitais. Por isso a gente tem dor de cabeça. Mas não. A gente procura se revoltar
Ou ficar reclamando. Nossa, estou com dor de cabeça. Será que é isso? Eu preciso tomar água. E vai tomar água? Não, não vai. Então, a gente, às vezes, gostamos de sofrer. Por quê? Ah, Fred, então você está querendo dizer que nós sentir o ato da dor é bom? Não, mas a gente gosta de se colocar como vítima. E aí a gente pode falar também no sofrimento. Ai, minha vida está tão difícil. Ah, mas no emprego está acontecendo isso. Ah, mas eu estou com um problema de saúde. Mas o movimentar, o andar para mover, para mudar essa situação, nós não gostamos. E aí, na busca da felicidade, na visão materialista, é posse de bens e não sentir nada. Já percebeu que nós colocamos a nossa felicidade em balança com a questão do sofrimento? Se eu não estou sofrendo, eu estou feliz. E aí eu volto a dizer, não estamos romantizando o sofrimento, mas é para que a gente possa entender que nesta balança, o sofrimento vai ser o contrapeso de tudo. E a morte, para o materialista, é o fim de tudo. Morreu, acabou, não existe mais nada. E aí a visão espírita traz para nós uma nova forma de pensar, uma nova forma de entender todo esse contexto. Na reação da dor, resignação ativa, compreensão e trabalho no bem. E aí, quando nós falamos de dor, a gente inclui também o sofrimento, porque quando a gente para de pensar só no nosso próprio umbigo, nós conseguimos perceber que o pouquinho do que está acontecendo não é nada perto do que talvez o nosso irmão esteja passando. E aí a gente entra na questão da régua. De uma certa forma, a gente começa a medir. E aí, quando nós regaçamos as mangas e vamos trabalhar, nós percebemos que a nossa dor é só aquele empurrão, aquela topada de dedinho que vai doer, mas que faz que a gente caminhe para frente, que a gente progrida, que a gente possa caminhar no intuito que é transformar moralmente. Este é o objetivo da nossa vida. Não é vir encarnar, ser famoso, ser rico. Tudo isso é uma necessidade para aquela encarnação. Mas o nosso maior objetivo, como encarnado ou desencarnado, é nos transformar moralmente. E não existe outro caminho a não ser trabalhando interno e para o próximo. Jesus, em 3 anos que ele se mostrou perante nós, durante todo esse processo, que nós lá, talvez, colocamos ele lá na cruz, mostrou através de exemplos que trabalhar e auxiliar é o melhor caminho para nossa melhora. E na felicidade, é a consciência tranquila e fé no futuro. Quem não gosta de deitar no final do dia, colocar a cabeça no travesseiro e ter a consciência tranquila de que fez um dia muito proveitoso? Talvez você passou o dia inteiro estressado, o trânsito um absurdo, mas aquela açãozinha boa que você fez vai te deixar feliz naquele momento. E é nas pequenas coisas que nós aprendemos a ter a sensibilidade para com o próximo e entender a felicidade. Porque no Evangelho, segundo o Espiritismo, já nos disse, a felicidade não é deste mundo, mas há momentos de felicidade. Há muito mais entre momentos de alegria, que é aquele momentâneo da risada e passa, mas a felicidade, ela permanece por muitos e muitos tempos conosco. Quem não lembra daquele amigo que na hora que a gente estava passando a necessidade, estendeu a mão para nós? Essa sensação que você lembrou, e agora, é felicidade. Que no momento que você precisava conversar com alguém, e a pessoa parou o que estava fazendo e te deu atenção. Esse sentimento que está sentindo agora é felicidade. Percebe que ela perdura? Mas aquela piada com seu amigo, você vai lembrar agora, mas não vai rir de novo. Esse é o momento de alegria. Então, quando nós temos fé no futuro,
sabendo que aqui é só um ato de passagem, um ato de aprendizado. É como, vamos fazer uma analogia, nas séries das escolas. A cada ano de escola seria uma encarnação para nós. Tem aquele que tira a nota só por tirar, para passar de ano, que aí a gente podemos usar a palavra medíocre, passa na vida uma pessoa medíocre, faz aquela meia boca. Tem aquele que se esforça porque não consegue fazer o processo e tira boas notas. É aquele que está trabalhando, procura ajudar, estender. E tem aquele que não tem tanta dificuldade, e quando a gente vê, quando a gente está precisando daquele auxílio, qual é o nome que você lembra? Não precisa me dizer agora não, para não ter briga. Mas na hora do aperto, quem é que você ligaria? 3 horas da manhã, com a certeza que a pessoa ia te atender e ir lá te socorrer. Este é aquele CDF que a gente costuma criticar, que vai estar sempre estendendo a mão para o outro, que ele não olha para si. Então, quando nós temos essa percepção que esta passagem nossa é para o nosso aprendizado, que a gente acredita que lá na frente eu possa ser melhor do que eu estou sendo hoje, e quem me conheceu quando eu tinha meus 15 anos, não falaria que eu estaria aqui em cima, aqui não, tá? Porque, como dizia minha mãe, eu não era flor que se cheire, né? E aí, quando nós pensamos na morte, porque quando nós falamos que temos medo da morte, é o medo do desconhecido. Porque nós temos o véu do esquecimento. Nós não lembramos das nossas vidas passadas. Nós não lembramos do que nós fomos no passado. E graças a Deus por isso. Então, quando nós não sabemos o que nos espera, ou quando nós temos a falta deste conhecimento, e o livro maravilhoso para que a gente possa entender um pouquinho sobre isso, chama-se O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Nós precisamos voltar a ter em nós, principalmente no movimento espírita, a ler e estudar Kardec. Porque está tudo ali. No Livro dos Espíritos, a filosofia espírita nos mostra o que é Deus, até o final, na 1019, nas leis morais, como nos transformar. No Livro dos Médiuns, nos ensina qual é o processo da mediunidade e a comunicabilidade com os espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, para quem ainda acha que não tem o manual da vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, o manual está todo ali. Ah, como é que eu vou lidar com a minha vida? Lê o Evangelho. Ah, não gosto de ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Lê os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Está tudo ali. Agora eu quero entender como é entre o céu, o inferno, purgatório, umbral, seja o nome que você queira utilizar. Como é a vida após a morte? Céu e inferno. Ah, como surgiu tudo? A Gênese. Então, quando nós temos a percepção do conhecimento, fica mais fácil entender. Então, fica mais fácil o fardo. Então, nessas percepções, nós trouxemos uma frase que está lá nesse item 18, que ele fala assim: nem todos os que sofrem são bem-aventurados. E aí ele já dá um banho de água fria, né? Porque Jesus não falou bem-aventurados os aflitos? Não seria contraditório falar agora que nem todos que sofrem é bem-aventurados? Mas, se a gente for levar ao pé da letra, aí vocês poderiam estar falando, o Fred ficou doido mesmo. Não veio o psicólogo, colocaram o doido para dar a palestra. Mas ele traz para a gente o contexto, para que a gente possa entender o porquê que ele está dizendo. E não estou aqui no processo de falar que a nós, e eu me incluo nisso, que estamos passando por algum tipo de aflição ou necessidade fisiológica, psicológica, seja qual for, que a gente não vai ser bem-aventurado no sentido de ser acolhido. Quando a Auricleide falou aqui no início do Evangelho, do culto no lar, a nossa casa tem um outro trabalho que também é maravilhoso, que chama-se atendimento fraterno. Você chega mais cedo, pega a fichinha, passa pelo passe, sobe aqui para o 2º andar, vai ser recepcionado,
e direcionado para um triador. É você, o triador e os espíritos. Os únicos que vão saber a mais do triador é os espíritos, mas eles não são fofoqueiros. Fique tranquilo. É você e o triador. Você vai ser acolhido, você vai ser escutado e vai ser direcionado para o melhor tratamento que possa ser para você naquele momento. E aí, daí para lá, já é conosco. Porque aí as nossas atitudes vai dizer se eu vou ser bem-aventurado ou não. E não é, de forma alguma, uma promessa de cura. Lembra de todas as curas que Jesus fez, quando a gente bota entre aspas, o que ele sempre disse em todas. Quem quer saber da maioria das curas de Jesus, leia o Evangelho de Lucas. A tua fé te curou. Lembra que é uma reflexão de coragem, fé e reforma íntima? Então agora nós já estamos entendendo na questão da coragem entre diferenciar dor e sofrimento, e agora nós estamos entrando no reforçar da nossa fé. E aí ele continua. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, ele não se referia indiscriminadamente a todos que sofrem. Sofrem os que ocupam tronos e os que jazem sobre a palha. Trazendo para o nosso linguajar de hoje, os ricos, pobres, seja qualquer distinção de classe, de raça, de cor, independente, todos nós teremos sofrimentos. É isso que ele está querendo dizer. Então, começamos a entrar no raciocínio, na fé raciocinada do que Jesus quis dizer para nós com bem-aventurados os aflitos. E aí agora a gente começa a entender o que é bem sofrer e mal sofrer. E aí ele continua, nesse livrinho aí, ó. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Aí eu vou dar uma pausinha aqui que eu vou molhar a garganta, que eu vou ler uma historinha do livro Boa Nova para a gente entender o que é o reino de Deus. A gente tem que sofrer, mas não precisa deixar a garganta secar não, né? Quando nós falamos e trazemos a questão de conduzi-los ao reino de Deus, e aí, se a gente for pesquisar lá no Google, né, e procurar reino de Deus, não é um local específico, né? Não é o Centro Espírita Maria Madalena, não é a nossa Igreja Católica Irmã, nem a Igreja Protestante Evangélica, não. O reino de Deus é um outro processo que nós vamos entender agora, numa conversa de Jesus, que está nesse livrinho aqui, ó, Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Quem depois ficar curioso, são 30 historinhas maravilhosas, todas elas com Jesus presente. Nós temos aqui na livraria, não temos, Valdemarques? Pode procurar o Valdemarques ali, que eu aconselho e indico que é um livro maravilhoso. E no capítulo 3, olha o privilégio, que normalmente eu não falo o capítulo para deixar vocês procurarem, mas hoje eu vou falar. Primeiras pregações. Jesus estava passando ali por Jerusalém, e aí, ele entrando na cidade, o cara pergunta para ele bem assim, Galileu, que fazes na cidade? E aí, para a gente entender o contexto, ele vai falando mais à frente, tentando menosprezar Jesus. Oh, meu Deus, se a gente soubesse quem era Jesus na época de verdade, talvez nós não estaríamos aqui, né? Aí Jesus responde, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. E aí o sacerdote questiona, reino de Deus? Jesus responde, esse reino é a obra divina no coração dos homens. E aí ele continua todo o diálogo, né? E aí quando ele fala para Jesus, que és tu de Nazaré, que possa trazer algo de reino de Deus, né? Porque naquela época tinha-se uma indiscriminação sobre quem era de Nazaré, que só tinha peixes, e nada de bom vinha de lá, né? E aí Jesus, para contrariar, nasceu
lá e foi morar lá, né? Para mostrar para a gente que não é o local, raça, que seja, para trazer. O reino de Deus é construindo nos corações. E aí agora que a gente vai entender. Bem-aventurados os aflitos. Nem todos que sofrem são bem-aventurados. Qual reino nós estamos produzindo e construindo dentro do nosso coração? Não precisam me responder. É uma reflexão para que a gente possa fazer. Que reino nós estamos construindo? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, se a gente não está suportando as nossas provas, nós estamos sendo conduzidos para dentro do nosso próprio sentimento? Porque, de uma analogia grosseira, nós colocamos o coração como órgão do sentimento, né? Mas se a gente for entender mesmo, normalmente, quem sente e quem analisa é o nosso cérebro, né? Mas será que nós estamos fazendo essa condução? E aí vem a questão da reforma íntima. Como eu estou construindo essa estrada para que eu possa adentrar no meu reino de Deus? Porque cada um de nós aqui tem seu próprio reino. Jesus não falou que é no coração dos homens? Então, cada um de nós temos o nosso próprio reino. Só que esse reino não consegue progredir sozinho. Quando nós nos fechamos, nos encausulamos, igualzinho a borboleta lá no casulo, e ninguém mexe em nós, o reino não cresce. Quando nós nos colocamos no papel de vítima, no mal sofrer, mas hoje eu estou com dor. Mas hoje eu não estou fazendo aquilo, porque eu estou cansado. E aí a gente começa a nos colocar para baixo, nos inferiorizar, querer que a pessoa carregue a nossa cruz. A grande diferença é, nós podemos e devemos auxiliar o nosso próximo. A caridade é para isso. O trabalhar no bem é para isso. Mas nós não podemos carregar a cruz total da pessoa. Porque a evolução é individual. Mas a gente pode e deve auxiliar nessa evolução. E aí continuamos. O desânimo é uma falta. E aí quando nós trazemos essa imagem da cruz, eu quero trazer uma historinha. Deus colocou várias pessoas no início de uma estrada, cada um com uma cruz do mesmo tamanho. Todos iguais. Para caminhar nessa estrada. E aí, nesse contexto, uns vai mais à frente, outros mais devagar, cada um ao seu tempo. Porque cada um tem as suas necessidades e as suas complicações. Uns eram jovens, outros meio termos, outros mais experientes, e cada um com a sua dificuldade de carregar a sua cruz. Só que lá no meio, tinha um senhorzinho, muito do simpático visualmente, mas muito reclamão. É bem essa pessoa que você pensou aí agora. Ó. Certeza que a gente pensou nessa pessoa que reclama o tempo todo. E normalmente, às vezes, é nós, né? E ele reclamando, Deus, a minha cruz está pesada, a minha cruz está isso, a minha cruz está aquilo, por favor, me ajuda. Aí Deus foi lá e permitiu que ele cortasse um pedacinho da cruz. E aí, andando mais alguns metros, lá vai ele reclamando de novo. Não, mas a cruz continua pesada, que não sei o quê. E aí ele foi, cortou mais um pedaço. E nesse decorrer, foi se passando anos e mais anos, e ele carregando e reclamando, carregando e reclamando. Quando ele chegou lá na frente, que tinha um abismo, todo mundo colocava a cruz, passava e ia para um campo florido. E a dele deu o quê? Não deu tamanho. Faltou muitos pedaços. E aí, nessa hora, a gente começa a questionar Deus. Por que comigo isso?
Por que comigo aquilo? Por que a atuação está todo mundo se dando bem e eu não estou conseguindo? Todo mundo está lá no jardim florido e eu estou aqui do outro lado. E aí Deus vira para ele e fala: volta, reinicia e junta os seus pedaços. E é nesse contexto que a gente quer trazer sobre a questão do desânimo, da reclamação e do mal sofrer. Quando nós temos resignação, quando nós entendemos que aquela dor / sofrimento que está acontecendo conosco é para o nosso benefício, algum aprendizado tem ali que, se eu paro para pensar, para analisar a minha situação, eu acabo entendendo que aquilo é um mal necessário. No livro Lázaro Redivivo, de Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, também de Chico Xavier, tem uma historinha que ele fala sobre a questão do mal sofrer, na questão da doença, das doenças que nós temos hoje. Problema no fígado, problema no coração, hipertensão, diabetes. E hoje tem uma montoeira, né? Porque a ciência, graças a Deus, evoluiu e a gente consegue identificar. E ele fala nessa historinha que essas doenças são doenças freios. Quando nós passamos a entender, e aí eu vou trazer só para que a gente possa fazer essa analogia, nós sabemos que o álcool é metabolizado no fígado. Se a gente exagera com o álcool, quem é alcoólatra vai provavelmente ter algum problema no fígado, cirrose e assim vai. Quem exagera na gordura, que é a gula, também metaboliza no fígado. E aí a gente pode ter pedra na vesícula, gorduras no fígado. Aí também, quem exagera na medicação, também pode ter problema renal. E quando nós, em outra vida, talvez tenhamos um tipo de doença assim, é de uma certa forma, como diz nessa história, uma doença freio. Porque quem tem problema no fígado não pode beber álcool, não pode comer muita gordura. Então, de uma certa forma, aquele sofrimento é para nos frear e fazer com que nós analisemos o que podemos aprender com essa situação. Então, quando nós entendemos que aquele sentimento, que aquele processo tem um aprendizado, nós abrimos o nosso paradigma para enxergar de uma forma melhor. É aí que é o bem sofrer. É aprender com o sofrimento. Não é colocar ele aqui em cima, num pedestal, e dizer: eu sou sofredor. Sofrimento todo mundo tem. Todos, inclusive esse que vos fala. E aí a gente continua. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. E aí essa imagenzinha das forças individuais e o fardo da vida é quando nós passamos a esquecer a nossa força interior e mensurar a nossa dor com a dor do próximo. Todo sofrimento que cabe a nós nesta encarnação tem dois pesos. Primeiro, que Deus não dá o fardo para que ninguém consiga carregar. E segundo, porque se ela veio por misericórdia. Porque se Deus cobrasse na justiça, nós não aguentaríamos. Naquele livrinho de 1019 questões, o Livro dos Espíritos, traz para nós esta questão, aonde nós possamos entender sobre a questão das leis morais. E aí nós conseguimos entender melhor o processo deste fardo. E lá, em uma das leis, a lei de justiça, amor e caridade, é a única lei que carrega 3. Todas lei de progresso, lei de liberdade, lei de destruição, sozinhas. Essa é justiça, amor e caridade. Não tem como ser justo se não saber amar,
e nem praticar a caridade. Não tem como amar se você não for uma pessoa justa e praticar a caridade. Por isso essa lei é as 3 juntinhas. E Deus não utiliza a justiça completa nela. Uma das questões fala sobre a misericórdia divina. E aí eu costumo brincar que Deus é pai, não é padrasto. Ele quer o nosso bem. E neste item, nós conseguimos entender que quando Deus permite a dor, porque a gente às vezes está questionando, se Deus é pai, por que ele não tira? Se ele permite, porque ele é um aprendizado. Quem aqui já teve filho ou tem filho pequeno, vai entender. Você fala 1, 2, na terceira deixa acontecer, não é? Se não for algo para que vai desencarnar o ser humano, você vai deixar acontecer. Nem que dá uma bolinha de queimado na ponta do dedo. Igual o menino que adora botar o dedo na panela. Põe a mão não que vai queimar, não põe a mão que vai queimar. Deixa pôr uma vez e nunca mais põe. Na questão 622 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, se a gente tem a lei de Deus na nossa consciência, então por que precisa ser relembrado? Aí os Espíritos, muito certo, dizem, porque nós fazemos questão de esquecer. Então a dor, neste contexto, é uma forma de Deus nos lembrar que nós precisamos caminhar. E aí ela vem num processo de aprendizado. E aí ele fala, a recompensa é proporcionada à resignação e à coragem. Se nós quisermos aprender e ter uma recompensa, precisamos aprender a sofrer, aprender com o sofrimento e ter a coragem de enfrentá-lo. Porque normalmente nós temos um mecanismo de fuga. E Joana de Ângeles fala muito isso na sua série psicológica. Nós nos escondemos atrás do nosso ego como um mecanismo de fuga. E o primordial da questão do sofrimento é o vitimismo. É uma das nossas facetas mais utilizadas, uma das nossas máscaras para a sociedade. É o vitimismo. E aí quando nós tiramos a máscara da vítima e assumimos o nosso papel de um ser em progresso, onde nós não deixamos o nosso ego tomar conta, mas a nossa centelha divina, que segundo alguns pensadores psicológicos, o nosso self, tomar conta da nossa vida, que é a nossa consciência, nós passamos a ter a coragem, a fé, e aprender a fazer a nossa reforma íntima. Ou nos autodescobrir. Porque quando nós conseguimos nos autodescobrir, saber qual é o meu defeito, quais são as minhas qualidades, quais são os meios que eu posso utilizar para fazer o bem para o próximo, qualquer sofrimento para mim se torna mais leve. E existe um ser que nos ensinou que se segui-lo, ficaria mais leve. E nós vamos falar dele. E aí, no finalzinho desse item, ele traz para nós uma nova tradução. Agora podemos traduzir o bem-aventurados os aflitos com o seu verdadeiro significado. E aí ele traz mais fácil para a gente entender. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé. E aí eu trouxe para a gente analisar os 12 apóstolos de Jesus. Jesus curou uma multidão de pessoas. Aquilo que foi relatado nas biografias que nós temos como evangelho hoje, foram poucas das que Jesus fez. E um dos seus apóstolos, conhecido como Tiago Menor, nasceu com uma deficiência na perna e desencarnou com essa deficiência na perna, seguindo Cristo. Mas aí cabe a pergunta, mas se ele seguiu Cristo, pregou o evangelho, por que Cristo não curou ele? Se a gente for ver na nossa régua, não seria injusto? E aí, em uma dessas passagens dos livros de Amélia Rodrigues, ela fala para a gente
sobre esta questão. Que, na verdade, isso era uma prova de fé. Por quê? Porque se Tiago está com esse problema na perna e mesmo assim permaneceu seguindo o Cristo, quer fé maior que essa? Quer maior desapego à recompensa de fazer o bem do que essa? E olha que naquela época não tinha Uber, não tinha carona, não tinha nada. Era a pé. Ou quando você tinha uma condiçãozinha melhor em cima de um jumento. E hoje, nas facilidades que nós temos, ainda não temos como ainda provar a nossa fé. Porque ela é medida de acordo com a nossa felicidade. Lembra lá atrás que a gente falou? Se eu não estou sofrendo, eu tenho fé. Se eu estou sofrendo, a minha fé é vacilante. Se eu consigo o que eu quero, eu não agradeço a Deus. Mas se eu estou necessitando, vira um petitório. Quem de nós não foi assim, ou ainda é assim? E aí é a hora que nós precisamos provar a nossa fé. A fé que nós professamos, seja ela aonde for. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer a nossa transformação através do amor, através da boa nova, através do auxílio ao próximo. O objetivo do espiritismo não é tornar as pessoas espíritas. Item 303 do Livro dos Médiuns, Palavra do Espírito de Verdade. O objetivo do espiritismo é a transformação da humanidade. Não é aumentar seguidores no Instagram, não é aumentar seguidores no canal. Lógico que se você que estiver assistindo em casa, curte e compartilha aí. Né? Mas não é esse o objetivo principal do que nós estamos fazendo como espírita, como professante desta doutrina. É transformar moralmente, principalmente eu que estou falando. Então, quando nós temos a oportunidade de provar a nossa fé, através das pessoas que nos criticam, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que vão falar que a gente está indo para o centro para fazer outro tipo de situação, quem nunca ouviu, vai ouvir ainda. Se preparem. Mas é aí que nós provamos a nossa fé. Não é ir por embate. É um sofrimento? É um sofrimento. Mas é aí que nós vamos conseguir ter essa distinção entre ser cristão ou só dizer ser cristão. A Auricleide vai rir ali, porque eu costumo dizer essa frase. Antigamente, a gente ia para a boca do leão. Hoje, nós vamos para a boca da Matilde. Nós vamos para a boca do outro, do fofoqueiro, do maledicente, que muitas das vezes nós tomamos esse papel. E eu falo sem medo nenhum. Quem aqui nunca fez uma fofoca pode tacar o que quiser em mim. Não vou precisar nem me esconder. É aí, nessa transformação, que nós precisamos provar nossa fé. E aí ele traz outro. Bem-aventurados os que demonstram firmeza e perseverança. Meio que a gente já entrou um pouco nisso, né? Porque quando nós queremos provar a nossa fé e nos tornar bem-aventurados com as nossas aflições, nós precisamos ter firmeza, porque vai ter momento que a gente vai vacilar, que a gente vai balancear, mas a gente precisa perseverar, continuar caminhando. Se eu me deixo abater por uma dificuldade, eu não caminho, eu não ando, eu não progrido. Nós não retroagimos, mas a gente estaciona. Também está lá no livro dos Espíritos. O Espírito não vai regredir, mas ele estaciona. Se a gente não progredir, não perseverar, a gente vai ficar parado. Aí depois vem numa outra reencarnação, um pouco mais diferente do que essa, aí nós vamos ser o reclamão da cruz. Dizendo que às vezes a cruz está pesada. E não está, mas foi escolha nossa. O livre-arbítrio hoje é livre. Mas amanhã ele determina o que acontece conosco. Nós mesmos determinamos. Então a perseverança e a firmeza andam junto.
E bem-aventurados os que submetem à vontade de Deus. Só que aqui a gente costuma interpretar de uma forma errada. Ah, está na mão de Deus. E aí faz assim, ó. Senta e fica quieto. Nós precisamos submeter à vontade de Deus, mas precisamos fazer a nossa parte. Certa vez, 2 irmãos recebeu cada um pedaço de terreno para fazer a plantação, construir sua casa e tudo mais. Ambos construíram a casa, só que um preferiu florir o seu quintal, florir o seu pedaço de terra que estava faltando, enquanto o outro ficava à riveria. Porque se a gente for analisar, e abre o parênteses agora, a lei da natureza nasce e mata em qualquer terra, né? Não é isso? Tendo terra e tendo nutrientes, vai nascer o mato. Mas a escolha do mato não é nossa quando a gente não planta. E aí foi isso que aconteceu. Enquanto um plantou girassóis, orquídea e tudo mais, o outro foi deixando na mão de Deus. E eu daqui já estava plantando frutas, já estava colhendo, e o daqui na mão de Deus. E aí, esse que não tinha produzido com seus esforços, perguntou para o irmão, nossa, mas o seu está todo florido e tudo mais. Aí ele falou, porque eu arei, eu adubei, eu plantei, eu cuidei, eu aguei. E você, por que o seu está desse jeito? Ele, eu deixei na mão de Deus. Quando nós submetemos à vontade de Deus, nós precisamos também fazer, para que Ele possa atuar na nossa vida. Ele não vai infligir o nosso livre-arbítrio, jamais. Até num sofrimento. Oh, meu Deus, tira esse sofrimento de mim, se eu estou ali parado e não me movimento. Lembra que a dor é um ato de Deus nos mostrar que nós precisamos caminhar? A resgatar, a não infringir mais a lei de Deus? Então, quando nós colocamos a submissão à vontade de Deus, precisamos também fazer a nossa parte. Isto é bem sofrer. Esses 3 itenzinhos aí, provando a nossa fé, tendo firmeza e perseverança e submetendo à vontade de Deus, nos movimentando. Aí, nós conseguimos entender que não é pegar o sofrimento e colocar num pedestal. É tão bom ser sofrido, é tão bom isso. Ao invés de, eu estou sofrendo, eu preciso aprender com isso, ainda não sei, mas vou descobrir. E vou continuar trabalhando. Seja na casa espírita, na sopa, na limpeza, na recepção, no atendimento fraterno, seja no nosso local de trabalho. Segundo Emmanuel, nós somos flores para florescer aonde Deus nos colocou. E aí, se Ele nos colocou naquele lugar onde a gente reclama, alguma coisa temos que fazer ali. Ou auxiliar a melhorar o ambiente, ou aprender a ser tolerante, paciente, menos intransigente. Eu achei que eu ia enrolar a palavra. E quando eu li essa frase de Emmanuel, que nós somos flores, a florir aonde Deus nos colocou, eu falei, gente, não tem condição não, hein? E eu estava naquele momento, passando por um problema no trabalho, que eu não sabia sofrer. Não tinha entendido o porquê daquilo. E normalmente é assim. E é aí que cabe a cada um de nós, quando nós não conseguimos entender, busca ajuda. Busca ajuda. Busca um amigo, busca o atendimento fraterno. Atendimento fraterno não é só para quem pode dizer, a pessoa está obsidiada, não. Porque obsidiado todos nós estamos, inclusive por nós mesmos. Então a gente tem que quebrar esse paradigma de buscar ajuda, não é sinal de fraqueza. É o contrário. O bem sofrer é entender o sofrimento e ser forte e buscar ajuda. E aí, parafraseando Joana de Ângeles, quando nós buscamos ajuda, descobrimos o nosso descobrimento de autoconhecimento e estendemos a mão para o bem, caminhamos para o progresso do homem integral.
O homem integral é num contexto geral, que é a busca da perfeição relativa. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz para nós: o amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. De uma certa analogia, nós vamos buscar a Deus somente no sofrimento. Quando a gente está feliz mesmo, aquela felicidade, ou a alegria, igual a gente fez a distinção, nos lembramos de Deus? Sejamos sinceros conosco mesmo. Porque o nosso pensamento, Deus consegue identificar. Então, lembra da topada do dedinho? Dói muito. Mas a gente vai lembrar que aquele obstáculo está ali e não vai bater mais. Também é o sofrimento na nossa vida. E aí, como eu disse, que um ser maravilhoso, que Deus nos designou como governador do nosso planeta, e aí na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o ser mais perfeito que Deus deu ao homem para seguir de guia e modelo? A resposta foi simples, 2 palavrinhas: vedes Jesus. E aí, quando nós falamos de guia e modelo, não é para que a gente tente ser igual de hoje para amanhã. Não é ser igual, é ser o nosso modelo. E aí nós precisamos também parar de ter Jesus, o Jesus crucificado. Jesus tem passagens maravilhosas, mas a gente só recorda do Jesus crucificado. Vamos gostar de sofrimento lá longe. Jesus, ele está próximo de nós. Ele não é algo muito inalcançável, não. Pelo contrário, quando ele veio a nós aqui na matéria, veio nos mostrar isso. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Mãe, eis o seu filho. Filho, eis a sua mãe. Jesus, quando ele diz que é uma passagem meio polêmica, que a gente costuma não entender, quando ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ele está falando na humanidade inteira, ele não tem distinção. Quando ele prometeu para nós que iria buscar até a última ovelha que estava desgarrada, ele vai cumprir. E um tempo atrás, talvez nós fomos esta ovelha que ele resgatou, que hoje estamos aqui todos nós, para aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Cristo. Então, nós precisamos desconstruir isto, o ato de gostar do sofrimento. E aí trazer Jesus, o Jesus que acolheu a nossa mentora, Maria Madalena. Ele olhou ela como humana, não como a pecadora que estava transviada. Ele olhou para Mateus, não como o cobrador de imposto, mas como que seria aquele que levaria o seu evangelho aos judeus, de uma forma mais direta, para chegar a eles. Vê o capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Traz toda a história até chegar a Jesus. E somente assim os judeus iriam ver naquela época. Ele escolheu Pedro, que era bruto, brigão e estourado, para ser o que manteria o apostolado depois dele. Ele escolheu Saulo, que era perseguidor e matava em seu nome, para ser o maior propagador do evangelho do Cristo naquela época. Então Jesus, ele não olha nossas falhas, ele não olha os nossos sofrimentos. E quando ele fala, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. É descanso, não é inércia, não é ociosidade. E que nesse momento, através dessa imagem, dele olhando para nós, que nós possamos receber esse amor do Cristo. E uma boa noite para todos.